Olá, povo de Deus. Vem trazer uma palavra hoje, palavra de vida eterna. Eu quero contar hoje, nesse vídeo, a experiência que Paulo passa para nós como igreja. Eu espero que encontre pessoas do outro lado que sentem desejo no coração de estudar a palavra de Deus. Eu sempre falo no canal do Rei que nós precisamos a cada dia e cada instante se aproximar de Deus através da palavra. O apóstolo Paulo, no livro de Atos, no capítulo 28, se você ler a Bíblia aí comigo, você vai ver que ele conta uma grande experiência de que ele passou no tempo em que ele teve aqui na terra, séculos e séculos passados, e ele passa a experiência para nós, igreja, para poder que nós possamos a estar consciente do Deus que nós servimos. No livro de Atos, no capítulo 28, no versículo 1 a 6, nós vamos contar, em poucas palavras, a experiência que o apóstolo Paulo passa para nós, igreja. Espero que essa palavra seja uma palavra que possa edificar a sua vida espiritual, que você possa crescer através da palavra. Se você não é inscrito no canal, você possa sentir um chamado de Deus e se inscrever no canal. Para cada vídeo que eu postar, você recebe no seu celular. Mas você não esqueça de acionar o sininho de notificação, que você possa compartilhar esse vídeo para outras pessoas, para que nós possamos alcançar vidas para o Senhor. Quero ler aqui a palavra no livro de Atos, capítulo 28, versículo 1 a 6. Vamos falar acerca do apóstolo Paulo. Antecede uma das grandes experiências vivenciada pelo apóstolo Paulo. Por decisão pessoal, ele apelou ao julgamento de César em Roma, para onde foi enviado de navio. Durante a viagem, uma forte tempestade se abateu sobre eles. No auge da tormenta, um anjo do Senhor disse a Paulo que todos se salvariam, pois Paulo precisava chegar a Roma. E assim foi. O navio encalhou, destroçou-se parcialmente, mas todos os ocupantes, cansados, exaustos, molhados, com fome e frio, foram salvos. Aqui começa a experiência de Paulo. Então, amado, nós estamos lendo esse texto aqui para que você possa entender que Paulo, ele queria ir a Roma, ele tinha um desejo no coração de ir a Roma e encontrar com o povo lá, pregar a palavra de Deus lá. Então Paulo, ele apela para o julgamento de César em Roma. A gente lembra um texto que Paulo, ele passou por uma grande dificuldade, uma grande barreira, mas Deus, ele nunca deixa os seus escolhidos só. A Bíblia fala que naquela ventania, naquele temporal todo, Deus envia um anjo para despertar Paulo e diz: Paulo, não fique atormentado, porque todos serão salvos. Todo ocupante da tribulação serão salvos. Atos capítulo 28, do versículo 1 a 6, estamos falando acerca da experiência que Paulo passou para nós, nos finais dos tempos, no século 21, estar se afirmando nessa palavra. Então talvez eu possa encontrar do outro lado pessoas em que está desanimado. A Bíblia fala, mas se você ler a palavra de Deus, aí você vai ver que eles estavam em momentos de dificuldade, que eles estavam em momentos até desanimados. Eu creio que aquelas pessoas, eles tinham família, tinham filhos, mulheres, e a preocupação que assolou aquele povo. Então Paulo, ele recebe uma presença do anjo do Senhor, e ele agora fala: Paulo,
não se preocupe, porque só o navio que vai sofrer danos, mas a população, eles vão ser salvos. Quando Paulo ele recebe essa palavra, Paulo começa a despertar aquele povo, Paulo começa a anunciar aquele povo. Se você ler no livro de Atos, capítulo 27, Paulo está instruindo aquele povo para que eles viessem se alimentar, porque eles já estavam no 14º dia de tormenta. Então Paulo traz uma palavra de ânimo. Todos já estavam achando até que não ia ter condição mais de sobreviver. Mas no momento em que eles estavam pensando assim, Deus então envia o seu anjo e desperta a Paulo e fala: olha, Paulo põe-se de pé diante daquela população, daquele povo, e fala: olha, o Deus que eu sirvo me enviou o anjo e ele falou que os danos vão acabar, o navio vai perecer, mas todos nós vamos ser salvos. Paulo estava preocupado com aquele povo. E se você pegar a tua Bíblia aí, no livro de Atos, capítulo 27, no versículo 37, veja bem o que está escrito. E éramos a todos no navio 276 almas. Então, eram essas almas que Paulo estava preocupado. Porque Paulo, mesmo que ele sofresse alguma coisa, mas Paulo tinha a convicção da salvação. Mas aquele povo não tinha uma experiência com o Senhor. Então Paulo agora anima aquele povo e traz uma palavra de vida. É isso que eu tenho desejo no meu coração, de encontrar pessoa do outro lado, pessoa que talvez está passando por uma grande batalha espiritual, uma luta espiritual. A batalha está travada, mas eu te digo para você, meu amado, o nosso Deus, o Deus que enviou o anjo para despertar no meio da tormenta daquela noite, o mesmo anjo ele possa descer nesse instante na sua vida e despertar a tua vida espiritual e você saber que você é um escolhido ou uma escolhida de Deus. A Bíblia fala, amados, que quando aquele povo sentiu que ia morrer, que ia perecer, e Paulo então se põe de pé diante deles e fala: olha, não se preocupe, porque o Deus que eu sirvo apareceu e esteve comigo. Aleluia! Esteve comigo. E ele disse que nós não vamos perecer, nós não vamos morrer. A carga, o navio vai perecer, mas nós não. A Bíblia fala, amado, que aquele povo se animou com aquela palavra de Atos capítulo 27, se animou. Paulo pega o pão, apresentou a Deus, deu graças a Deus para aquele pão, e agora aquele povo sentiu realmente necessidade de se alimentar, porque era o 14º dia que eles estavam perecendo naquela embarcação. Louvado seja o Senhor. A Bíblia fala que aquele navio se encalhou, mas todos se salvaram. E eles foram parar na ilha de Malta. No Atos capítulo 28 fala que eles foram parar na ilha de Malta. Então aquelas pessoas daquela ilha, eles eram pessoas cativas, eram pessoas que tinham um coração bom. A Bíblia fala, se você ler no livro de Atos capítulo 28, no versículo 1 a 6, você vai ver em que aquele povo preparou uma fogueira, porque sabia que o povo estava com frio, estava com fome, estava precisando de um calor. Glória seja dada ao Senhor. Imaginou? Eu li o versículo 37 do Atos 27, que era 276 almas. A fogueira tinha que ser uma fogueira muito grande para acolher aquele povo. Louvado seja o Senhor. Mas Paulo, como era uma pessoa cativa, uma pessoa em que tinha o espírito de bondade, Paulo começa a observar que o fogo estava se apagando. Paulo então, ele sai dali do meio daquele povo
a tradução bíblica que fala que era graveto. E Paulo então pega um feixe de graveto para aquecer aquele fogo. Quando Paulo pega aquele feixe de graveto que vai jogar na fogueira, diz a Bíblia, se você ler a Bíblia comigo aí, você vai ver que uma víbora agarrou no dedo de Paulo, aleluia, mordeu. E aquele povo sabia que aquela víbora era uma víbora que, quando mordia alguém, com poucos minutos, aquela pessoa morria. Então eles ficaram aguardando. Eu não vou ler para não ocupar tempo, mas se você ver aí no versículo, você vai ver que no versículo 6, eles esperavam, Atos 28, versículo 6, eles esperavam que Paulo ia inchar. Através do Paulo inchar, ele ia cair morto. E eles aguardaram, ficaram aguardando. Nós temos que ter cuidado que o mundo está sempre nos vigiando. Aleluia! O mundo está sempre nos observando. Foi o que aconteceu naquela ilha. Eles esperavam, olha, esse homem, ele até saiu e você foi escape da tempestade do mar, mas ele era um homicida. A víbora pegou na mão dele e ele vai morrer. Aleluia! Eles esperavam a morte. Quando a pessoa, muitas das vezes, estão esperando que você morra espiritualmente. Acabe a sua vida espiritualmente. Nós temos que ter cuidado no que nós falamos ou fazemos. Paulo, então, bateu com a mão, lançou a víbora no fogo e agora eles ficaram aguardando. Vamos ver o que vai acontecer. Ele vai cair morto, ele vai começar a inchar, aleluia. Mas se você olhar o versículo 6, ele diz assim, olha, esse homem, ele é um Deus, aleluia. Esse homem é um Deus. Mudou a mente dele, sabe por quê? Porque o anjo do Senhor acampa ao derredor daquele que o ama e o teme. Eu li um versículo aqui, louvado a Deus, que o anjo apareceu para Paulo e despertou que o povo, o navio ia perecer, mas o povo ia ser salvo. Paulo então passa essa experiência para nós. Quantas pessoas, amados, o que nós precisamos hoje em dia não é dizimista forte, não. A igreja precisa hoje em dia de pessoas que têm responsabilidade com o Senhor. Não é o dízimo que vai sustentar a sua vida espiritual, não. O que vai sustentar a sua vida espiritual é você chegar dentro da casa de Deus e encontrar as chamas acesas. Olha só, eu vou ler aqui um texto aqui. Há muita gente com frio, com fome, cansado. Muitos chegam à igreja para aquecer a alma e o espírito e não estão encontrando o fogo aceso. Já imaginou isso, amado? Isso tem acontecido no século 21. Pessoas têm muitas vezes ido na casa do Senhor, pensando que vai encontrar ali alguém que possa trazer uma palavra de ânimo, como Paulo fez. Aí encontra uma palavra de derrota. Aleluia! Nós precisamos, a igreja precisa de catadores de graveto. No livro de Provérbios, no capítulo 26, louvado a Deus, o versículo 20 diz assim: sem lenha a fogueira se apaga. Em Levítico capítulo 6, os sacerdotes, quando observavam que as brasas estavam se apagando, eles tiravam as cinzas do altar para que as chamas mantessem acesa. As brasas têm que estar acesas. Então, amado, que Deus possa abençoar a sua vida, que essa palavra possa encontrar guarida no seu coração e você possa compartilhar esse vídeo para mais pessoas e alcançar vidas, porque Paulo, quando ele conta a experiência no Atos 28, Paulo está trazendo para nós
que nós precisamos ser um catador de graveto. Se você ainda não é um catador de graveto, você pode, através dessa palavra, você ser um catador de graveto, porque a igreja não precisa tão somente de dizimista, precisa de pessoa que tem desejo de alcançar a alma para o reino do Senhor. É isso que nós estamos precisando. Que Deus possa te abençoar, e você possa compartilhar esse vídeo para outras pessoas, você possa assistir o vídeo até o final. Você que já pegou no final, você volta atrás e assiste ele e compartilha com outras pessoas, dá o seu like. Se você for chamado por Deus, se inscreva no canal. Tem muitos dias que eu não faço um vídeo para a glória do Senhor, mas hoje Deus colocou no meu coração de fazer esse vídeo para você, amado. Você que gosta da palavra de Deus, que você possa receber essa palavra em nome de Jesus, e até o próximo vídeo, em nome de Jesus. Deus te abençoe.